Olá pessoal, a nossa terceira aula virtual iremos tratar do desenvolvimento da agrimensura na Idade Moderna. Foi uma idade excepcional no desenvolvimento da ciência em todos os sentidos e não seria diferente para o crescimento dos estudos em agrimensura e dos trabalhos também em agrimensura naquela época, repercutindo atualmente nessa fase mais contemporânea da nossa sociedade. Então, nessa videoaula, trataremos sobre os principais acontecimentos que marcam a Idade Moderna, numa perspectiva de ciência, e ao mesmo tempo os principais instrumentos e técnicas com eles relacionados que foram importantes para os trabalhos em agrimensura, em topografia, em cartografia. A Idade Moderna ela é fundamental no processo de análise do desenvolvimento das sociedades, porque ela foi essencial para dar a base das revoluções ou do nível de revoluções que nós vivenciamos hoje, na fase contemporânea. Então, o atual nível de desenvolvimento tecnológico que nós vivenciamos só foi possível em função da base dada em termos de pesquisa, em termos de métodos e técnicas que foram descobertos e inseridos no período da Idade Moderna, inclusive para a agrimensura. Tá? A Idade Moderna ela ocorreu entre os séculos XV e os séculos XVIII. Tá? Então foi um período de grandes descobertas, sobretudo na área do desenvolvimento científico e tecnológico. Tá? Até porque a Idade Moderna ela vai marcar o fim do feudalismo. Tá? Então você tem uma derrocada do sistema feudal que impedia o desenvolvimento da ciência também. Okay? Então, outra questão importante é a ascensão de um movimento não eclesiástico. Nós vimos no vídeo que tratou do agrimensura na Idade Média, que a Idade Média foi marcada pela forte presença da Igreja, pela forte presença dos dogmas da Igreja Católica. Então, já na fase moderna, esses dogmas eles são destituídos. Então, há um movimento não eclesiástico, ou seja, o contrário a esses dogmas, esses preceitos da Igreja Católica, com uma forte presença de correntes de pensamento como o renascentismo, ou seja, a renascença, muito visível nas artes na Europa, com uma valorização dos estudos ou da história greco-romana, sobretudo das artes, e assim como também do corrente do iluminismo, ou seja, o período das luzes, que foi muito importante para a Revolução Francesa. Então, assim, várias correntes de pensamento marcam a Idade Moderna. Então, a Idade Moderna ela recebe essa característica, essa denominação, em função das mudanças a favor de um novo pensamento ou de novos paradigmas, vinculado à razão, à sistematização da ciência. Tá? Então, houve avanço em várias áreas do conhecimento, no direito, na medicina, na matemática, na cartografia. Então, foram várias as áreas que foram valorizadas com a ascensão da Idade Moderna. Uma característica marcante, por exemplo, dessa ascensão foi a expansão marítima. Então, assim, as grandes navegações que se deram na Europa para outros continentes, como por exemplo aqui, no continente americano e mais especificamente na América do Sul, com a delimitação do que hoje são as terras do Brasil, só foi possível em função da expansão marítima europeia já a partir do século XV. O Brasil foi descoberto no início, já no finalzinho do século XV, para o início do século XVI, e essa descoberta só foi possível em função das viagens além-mar. Lembrem-se que na época da Idade Média, a concepção de uma terra plana e de uma cartografia vinculada a uma forte presença de preceitos religiosos impediam grandes viagens além-mar partindo da Europa.
Então, só a partir do avanço, tá, da ciência na Idade Moderna, com a introdução de novos equipamentos náuticos, né, para navegação, é que foi possível a descoberta de novos territórios, como no caso da América. Tá? Então, a expansão marítima, tá, é uma característica marcante da Idade Moderna, tá? Porque isso favoreceu a descoberta de novos territórios e, logicamente, também que esses territórios passaram a ser dominados, se transformaram em colônias, tá, dos países europeus, que aí foram favorecidos a partir do acúmulo de riqueza devido à exploração dessas colônias. Então você tem aqui no Brasil, por exemplo, uma divisão internacional do trabalho marcada, sobretudo, pela colônia, que era o Brasil, né, que enviava os produtos, né, explorados da terra, né, como a cana de açúcar, as drogas do sertão, as pedras preciosas, né, e eram enviadas a Portugal, né, que comercializava com outros países europeus, como a Inglaterra. Então, isso favorecia o comércio europeu, tá, porque eles exploravam demasiadamente as suas colônias. Então, a expansão marítima também é uma marca da Idade Moderna. Uma outra questão também diz respeito ao nascimento da economia de mercado. Essa expansão marítima, tá, ela favoreceu o desenvolvimento do próprio sistema capitalista. Então, o nascimento do sistema capitalista, puro e simples, já vem do período da Idade Moderna, tá, com o surgimento da moeda e as trocas comerciais entre os países. Então, aqui nós temos já a efervescência, o nascimento do sistema capitalista já nesse período. E, logicamente, as várias descobertas científicas, né, que a gente vai ver algumas vinculadas à agrimensura já nos slides seguintes. Então, você tem pautado nas descobertas científicas, tá, a sistematização da ciência. Então, aqui você tem a razão, ou seja, a preponderância da razão, a preponderância de um método científico, né? Então, houve um avanço da sistematização da ciência com a adoção de método científico adequado para cada área do conhecimento ou para cada área da personalização da ciência. Além do que foi apontado anteriormente, né, como as principais marcas da Idade Moderna, né, como as grandes navegações, como o surgimento da economia de mercado, as descobertas científicas, né, esse movimento não eclesiástico, vale acrescentar mais um ponto também muito importante, que é a criação e difusão dos centros universitários, principalmente no continente europeu. Então, assim, a fundação de universidades, inclusive universidades que se mantêm até hoje, né, como Oxford e várias outras universidades, elas foram fundamentais, tá, para o desenvolvimento de vários campos, né, do conhecimento científico, e aí especificamente na área da cartografia, na área da topografia. Tá? Por exemplo, a Escola de Sagres, ela foi criada já por volta do século XIII, século XIV, em Portugal, e foi uma escola essencial para os estudos náuticos portugueses. Tá? Então, as expansões marítimas portuguesas, né, que contribuíram para a descoberta e a colonização de novas terras, tá, foi possível em função do avanço dos estudos náuticos que foram desenvolvidos na Escola de Sagres. Então, esse centro de pesquisa e difusão do conhecimento científico na Europa também deram as bases para o desenvolvimento da cartografia náutica e outros campos cartográficos, né, vinculados aos estudos de agrimensura, né, de topografia, de geografia. Então, vale ressaltar isso também. Então, alguns métodos e técnicas ligadas à agrimensura, tá, eles se desenvolveram ou foram apresentados na Idade Moderna. Eu tive o cuidado aqui de apresentar nessa lâmina 4 instrumentos, né, que foram desenvolvidos a partir de métodos específicos. Por exemplo, um primeiro instrumento, né, é o tarquiômetro. Né? O que era o tarquiômetro? Nessa primeira imagem aqui, vocês têm a exemplificação, né, a ilustração de um tarquiômetro para a época. Então, assim, o tarquiômetro ele era um instrumento derivado dos estudos de trigonometria, então muito vinculado à escola grega, né, de matemática, de trigonometria.
Então, tinha essa expansão, essa difusão dos estudos trigonométricos. Então, assim, o tarquiômetro ele oferecia mais rapidez no que diz respeito às medidas de um plano, de um relevo ou de um terreno. Tá? Então, era muito comum utilizar-se, a partir do taquímetro, os cálculos de seno, de cosseno, de tangente, para definir as cotas de um terreno a partir de um plano. Tá? Então, esse foi o papel do taquímetro, que depois, com o seu avanço, né, suas renovações, ele vai se vincular ao teodolito. Né? Um outro instrumento também da época, que foi muito utilizado, não só em vias terrestres, né, como também marítimas, tá? Eu estou marcando aqui, foi a bússola. Apesar da bússola ser bem anterior à idade moderna, né, porque a bússola ela foi criada, segundo os historiadores, já pelos chineses, né, isso por volta de 221 a 106 a.C. na dinastia Qin, na China. Tá? Então ela foi aperfeiçoada por Leonardo da Vinci já na Idade Moderna. Leonardo da Vinci viveu entre 1452 a 1519. E qual é a função da bússola? Ela servia para a orientação dos pontos cardeais, dos pontos colaterais. Então ela indicava a localização do sentido norte, né, da Terra. E isso foi possível porque a bússola ela utilizava o magnetismo dos polos da Terra, então sempre apontando para o norte magnético. Então daí ela se muito utilizada não só para transporte marítimo, como também para transportes por via terrestre. Tá? Então nós temos aqui a bússola. Um terceiro instrumento, tá, é o astrolábio. O astrolábio foi muito utilizado principalmente nas grandes navegações, né? Grandes navegações marítimas europeias, né? Da descoberta de territórios na África, na Oceania e na América. Tá? Então, o astrolábio ele era muito utilizado para medir as distâncias, né, e ângulos entre um ponto em que se encontrava o observador, tá? E o astro encontrado. Nós temos aqui uma imagem de um astrolábio aqui, ó. Vocês conseguem visualizar aqui no vídeo, tá? Então esse astrolábio ele definia, por exemplo, a rota a ser seguida, né, por meio das estrelas, tá? Então assim, ele media a distância do ângulo entre o ponto em que se encontrava esse observador aqui, tá? E o astro encontrado, né? Quando poderia ser uma estrela, tá? Ou um outro astro qualquer. Então, seguia-se, era muito comum as viagens naquela época das grandes navegações, tá? Cuja orientação se dava pelos astros, principalmente as estrelas. Né? Então, eles seguiam as estrelas nas viagens noturnas. E por fim nós temos o sextante. Vou marcar aqui, já nesse último quadrante aqui, nós temos o sextante. Tá? Então esse sextante ele calculava a posição do navio, né? Por exemplo, para determinar as distâncias indiretas, né? E as medidas, por exemplo, dos ângulos. Então assim, ele media a distância do navio e o ângulo, né, para determinada posição geográfica. Então ele era muito utilizado também nos estudos de trigonometria. Tá? Então foram equipamentos fundamentais para o avanço, principalmente da cartografia, mas também dos estudos por exemplo, de parcelamento de terra, como o taquímetro. Tá? A própria bússola também era muito utilizada, né, nessas viagens para a delimitação de territórios e dos territórios conquistados, como aqui no continente americano. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo, tá? E aí a gente vai para o segundo vídeo com mais alguns instrumentos.